Boa noite, amigos. Boa noite, pessoas que, porventura, viram meus outros vídeos. Vamos agora contar mais uma história sobre investigação. Lá estava o detetive que vamos chamar de Silva. Silva havia sido contactado por uma mulher desesperada e marcou um local para poder ouvir o que essa mulher tinha a dizer. Ele marcou no lugar bem público, mas que de uma forma que eles não seriam vistos ou sequer mesmo conversando. E a mulher começou a contar que desconfiava que estava sendo traída e foi contando os detalhes para o detetive Silva, que foi anotando os detalhes, tudo que um detetive tem que fazer. Os detalhes são importantes. Muitas vezes são nos detalhes que você acha ou colhe uma prova. Então Silva foi anotando, ela não sabia o que ele estava anotando, e escutou aquela senhora dizer que toda quarta-feira, exatamente no mesmo horário, o marido tomava um banho, colocava uma roupa social, perfumado, e ela: onde você vai? Eu vou dar uma saidinha. E ela pensou: para onde será que ele está indo? Mas como era toda quarta-feira, ele saía perfumado, fazia barba, se arrumava todo, ela desconfiou de traição conjugal, o que é muito comum. Muitas vezes a traição conjugal ela é descoberta, e na pergunta que o detetive faz para o cliente ou o possível cliente, a pergunta é se ele tem manias de sair em horários corretos, certinhos, data, e isso estava batendo. Mas o detetive quer saber quem são os melhores amigos, para qual time de futebol o marido torce. Isso parece bobagem, mas não é bobagem. Teve casos em que a mulher achava que o marido estava traindo, ele estava junto com a torcida do Botafogo, no local onde se reuniam os botafoguenses. Então, esse caso, o detetive Silva foi anotando, e ela contando. Ele se arrumava, ele engraxava o sapato, ele mesmo passava a roupa social e saía. Silva, o que fez? Em vista de todas as anotações que ele havia feito, Silva passou então a ir atrás do marido, o qual a esposa achava que ele estava traindo. Porém, toda vez que Silva chegava num determinado local e esse marido virava a esquina, Silva não estava junto dele, ele desaparecia. Do nada, o marido da cliente desaparecia. Então Silva, por várias vezes, várias quartas-feiras, ele ficou nessa situação, até que ele teve a ideia de seguir ou de esperar o esposo da vítima, se é que podemos chamar de vítima, mas da pessoa interessada. E ele, quando o marido virava a esquina, que desaparecia rapidamente, porque havia uma porta que dava exatamente para dentro da Igreja Universal. Vejam que curioso, Então, o detetive Silva entrou junto, e lá dentro ele ficou observando
o marido, observando o elemento, vendo se havia alguém, né, no qual ele sentava-se perto, e nada, não havia nada que mostrasse a Silva que havia uma traição ali na igreja. Ele começou então a se aproximar de pessoas que pudessem dar informações a respeito daquele moço que estava frequentando a igreja, não era membro, né? E a pessoa chegou para ele e simplesmente falou assim: coitado, eu tenho tanta pena dele, porque a esposa dele não sabe que ele é membro da nossa igreja, né? E então ele vem, mas ele tem um receio tremendo de contar para ela. Então Silva desvendou aí o caso, mas e agora? Como chegar para a esposa e falar que, na verdade, o marido dela não a estava traindo? Ele estava indo numa igreja, né? Poderia ser qualquer tipo de igreja, mas ele estava aí com receio de que ela fosse brigar com ele e ficar nessa situação que acontece muitas vezes, né, de até separar. Mas Silva foi contar para a senhora. Quando Silva contou para a senhora, ela caiu de prantos, entrou em pranto, porque as muitas vezes que ela havia discutido com ele sobre essas saídas, ela atribuía sempre a uma mulher. Você está me traindo com outra pessoa. E ela ficou bastante tempo sem falar nada, até chamar o detetive Silva. E Silva teve que frequentar, né, o culto lá da igreja, né, apesar de não ser a fé de Silva, né, ele não era seguidor daquela religião, mas ele pôde levantar então a realidade. O que acontece foi que quando Silva contou a história para a esposa, ela sentou-se com o marido, pediu perdão, e hoje ambos, juntamente com seus filhos, logicamente, são membros ativos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, é uma história curiosa, né? Porque muitas vezes, em determinados casos, a esposa tem a certeza absoluta da traição. Mas, neste caso, até Silva pensou, realmente, tem a hora certa, né? Não está saindo com os amigos, só que ele desaparecia justamente naquela curvinha ali. E Silva resolveu vir do lado contrário e descobriu isso aí. Então, isso é apenas uma experiência que acho que eu já até pincelei num outro vídeo, né? Mas é interessante para que a gente possa ter cuidado. Se você que quer fazer o curso de detetive, aliás, hoje 1/12 de 2018, nós estamos com uma promoção até na sexta-feira, dia 7, né, de outubro. O curso de R$300 sairá a 250, e depois que a pessoa estudar a apostila, ela poderá então solicitar pelo envio das respostas. Ela passando, ela vai solicitar então o diploma e a credencial de detetive e poder então trabalhar. Então, essa semana apenas, até o dia 7/12, o valor fica em 250. Quer dizer, o preço normal são R$300. E realmente feito para uma profissão que se a pessoa souber trabalhar, se a pessoa souber a quem procurar, é uma profissão que traz muitos lucros para alguns detetives, né? Eu não sei se eu já contei o caso da detetive Daniela, né?
ela tem um grupo, né, de detetives e recebe mais de 12 mil reais por mês com as investigações que ela e o grupo fazem, né? Na verdade, eles recebem 150 mil em média por mês. Mas como são vários detetives, né, dividindo, então ela fica com 12 mil e os outros também devem, não sei se recebem o mesmo valor, né? Ela montou a equipe de pessoas formadas e é uma entidade hoje que trabalha, né, de forma correta, ordeira, e abriu até uma empresa, né, para trabalhar exatamente nesses casos. Então, amigos, peço a você que curta esse vídeo, compartilhe, né, e mostre a amigos que talvez você tenha, e a gente conversa no próximo vídeo com uma nova história. São muitas as histórias onde os detetives realmente trabalham. Um forte abraço a todos e até a próxima.